Olá pessoal, muito obrigado por sua presença aí do outro lado. Estamos de volta com mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre 2018, ok? Muito obrigado por sua presença, que Deus os abençoe grandemente. Estamos de volta com mais uma lição e desta feita a sexta lição, sinceridade e arrependimento diante de Deus, ok? Nosso texto áureo diz: o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus capítulo 23, versículo 12. Nossa verdade prática diz: cuidado com o orgulho e a arrogância espiritual, pois ambos são pecados diante de Deus e devem ser confessados e abandonados, ok? Nossa leitura em classe, Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Ok? Palavras do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o publicano e o fariseu e o publicano. Uma parábola sobre oração, humildade, arrogância, certo? Como devemos orar, como não devemos, como devemos ser e como não devemos ser, certo? Introdução diz o seguinte: talvez a parábola do fariseu e do publicano seja uma das mais conhecidas, e realmente é uma das mais conhecidas, certo? Uma parábola que traz-nos ensinamento a respeito da oração, da maneira que devemos orar, da postura, certo? Que devemos ter diante de Deus quando oramos, e da maneira também como nós devemos ser interiormente, ok? E também nos diz, ou nos fala, nos ensina que Deus não olha para a aparência da pessoa, certo? Ok? Deus olha para o interior e não para o exterior, ok? Deus conhece o coração de cada homem, de cada ser humano. Deus nos conhece interiormente. Todos nós estamos nus diante de Deus, por assim dizer, ok? E Ele conhece nossos corações. Temos o publicano, o fariseu. Temos o homem religioso, que muitas vezes era bajulado pelo povo, certo? Um fariseu. E temos o homem publicano, cobrador de imposto, que trabalhava para o Império Romano, trabalhava para os inimigos e que era
eram vistos, né, os publicanos, de uma maneira totalmente diferente, diversa da maneira como era visto o fariseu, certo? Não eram pessoas bem vistas, eram persona não grata, certo? Eram considerados traidores da nação, traidores da pátria. Mas o que nos mostra aqui esta parábola é que Deus olha para o nosso interior, para o nosso coração. O publicano, apesar de ser odiado pelo povo, era um homem que não era arrogante, certo? Que não mostrava as suas obras, certo? Não expunha as suas obras para que todos vissem o que ele fazia, ok? E era humilde diante de Deus, enquanto o outro religioso era extremamente arrogante, ok? E não amava o seu próximo, achava-se então superior ao seu próximo. A interpretação da parábola do fariseu e do publicano. Ok? O fariseu e o publicano estamos diante de uma parábola narrativa indireta simples, ou seja, uma comparação entre dois personagens opostos, fariseu e publicano. Já falamos um pouco anteriormente. Colocando-os lado a lado, depois de haver ensinado a respeito da necessidade do poder da oração por meio da parábola do juiz iníquo, Jesus conta essa parábola com o objetivo de ensinar a atitude correta na hora da oração. Agora, somos ensinados que, além de perseverarmos na oração, é preciso cultivar uma atitude correta. Agora pense, será que você está tendo a atitude correta diante de Deus? Será que nós estamos tendo a atitude correta durante a oração, durante o momento de louvor, de adoração? Ou será que estamos nos achando melhor do que os demais, mais espirituais do que os demais? Então, pense nisso. Subtópico 1 do tópico 1, o fariseu é pertencente a uma das principais seitas dos judeus, certo? Eram os homens da lei, da Torá, os homens que tinham estudado a Torá por muitos anos, eram letrados na Torá, nos ensinos da Escritura, das Escrituras, certo? Pertencente a uma das principais seitas dos judeus, muito mais numeroso do que a dos saduceus e de mais influência entre o povo. Os fariseus insistiram no cumprimento rigoroso da lei e das tradições dos anciãos, ok? Eram seguidores da lei e das tradições dos anciãos. Fariseu significa separado, certo? Esta classe de pessoas assim era identificada porque não somente se separava dos outros povos, como também dos outros judeus, ou seja, eles se achavam os tais, né? Os principais, os escolhidos, ok? Achavam-se aqueles que eram dignos de ensinar a palavra, a Torá, certo? Era tanto que eles não gostavam muito de ouvir os ensinamentos de Cristo a respeito das coisas eternas, porque Jesus não tinha sentado com eles, certo? Na escola farisaica para estudar a Torá, estudar os livros de Moisés, certo? Principalmente os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é o Pentateuco. Acredita-se que o nome vem de Parash, que significa dividir ou separar, o nome fariseu.
mas tanto a origem do grupo como do nome ainda é incerta, certo? A primeira referência a fariseus como um grupo é datada cerca de 135 a 104 a.C., certo? Durante o reinado de João Hircano. Então, segundo certo historiador, a primeira referência é de 135 a.C., é uma referência sobre o grupo dos fariseus, certo? Que tornaram-se perseguidores de Cristo. Estudavam profundamente a lei, estudavam profundamente os mandamentos, as ordenanças de Deus, eram observadores rigorosos, mas eles próprios não praticavam, certo? Aquilo que diziam porque eram arrogantes, certo? Eram dissimulados muitas vezes. Estavam cunhados também com o Império Romano muitas vezes, certo? Ok? Eles também foram responsáveis por entregar Jesus ao Império Romano, certo? Pois estavam com medo de perder o poder, certo? Aquele poder que eles tinham, ok? Estavam com medo e por isso também se juntaram os governantes romanos e os perseguidores de Jesus para entregar Cristo aos romanos para ser crucificado, certo? Vamos ver aqui. Mais alguma coisa? Eles observavam as práticas de forma minuciosa, contudo, esqueciam do espírito da lei, certo? Como se nota na forma como se lavavam antes de fazer as refeições, no lavar dos copos, jarros, vasos de metal e as roupas da cama, como está lá em Marcos capítulo 7, versículo 3 e 4, e em pagar cuidadosamente o dízimo, certo? Na observância dos sábados, certo? Na observância do sábado. Quer dizer que, além de seguir a lei, os mandamentos, ele ainda seguiu as tradições dos anciãos, certo? A tradição oral, que mais tarde foi compilada e foi escrita, certo? E com respeito a alguns mandamentos ali, eles se julgavam superiores porque, como o próprio aqui da parábola diz, que eles excediam, certo? No pagamento do dízimo, certo? Eles excediam até no jejum, que o judeu, a lei dizia que deveria jejuar uma vez no período da expiação, certo? E ele aqui diz que jejuava, além disso, jejuava 2 vezes por semana, vamos ver aqui, jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto possuo, ou seja, até das mínimas coisas, certo? Então achavam-se realmente superiores aos demais, às outras pessoas. Subtópico 2, o publicano, certo? Agora, voltando um pouco aos fariseus, será que nós, de alguma maneira, não agimos assim como os fariseus, não nos achamos superiores aos demais, às demais pessoas mais espirituais, certo? É algo para pensar. Essa lição vem, certo? Para nos ajudar a pensar e a refletir sobre nossa própria vida espiritual diante de Deus, ok? Subtópico 2, o publicano. Os publicanos, geralmente judeus, eram os cobradores de impostos, trabalhavam para o Império Romano para cobrar os impostos. E acontece que alguns realmente excediam
nessa tarefa, nessa função, certo? E às vezes extorquiam dinheiro do povo, certo? E por isso eram odiados. Mas mesmo aqueles que não extorquiam eram odiados porque trabalhavam para os romanos, certo? Trabalhavam para os inimigos. Mas aqui para nós vemos aqui um pouco de hipocrisia, porque até mesmo grande parte dos fariseus e dos saduceus, certo, eram conluiados com os romanos, ok? Porque a paz do império, se houvesse paz no império, na região da Judéia, certo? Jerusalém, então todos saiu ganhando, não só os romanos, como os fariseus e saduceus, ok? Porque eles seriam mantidos nos seus lugares, quietinhos, certo? Não seriam incomodados pelos imperadores, pelos governadores romanos, ok? Que tomavam conta daquelas províncias ali naquela localidade. Então, de certa forma, eles também trabalhavam, de certo modo, não todos, mas alguns, para os romanos, para que o seu poder, a sua posição fosse ali mantida, certo? Porque existem casos de os romanos substituírem sacerdotes, certo? Colocarem alguém deles, ou como se diz na linguagem moderna e atual, fantoches, que trabalhavam para eles, ok? E os publicanos eram odiados por todos por serem cobradores de impostos, trabalharem diretamente para os romanos e de extorquirem os seus compatriotas, ok? Aqui diz, eram julgados como pessoas de caráter vil, porque alguns também acabavam extorquindo grandes quantias de dinheiro do seu próprio povo, certo? Era o cobrador de imposto, certo? Muitas vezes as pessoas são odiadas pela função que ocupa, certo? Na sociedade. Mas Deus é aquele que olha para o nosso interior e conhece o nosso coração. Os publicanos sempre eram classificados entre os pecadores. O povo murmurar pelo fato de Jesus comer com eles e chama a atenção do fato de Jesus ter escolhido o publicano, que foi Mateus, para segui-lo, tornando-o apóstolo. Então, Jesus sempre vê por um ângulo diferente, sempre vê o coração. E aí nós temos um ex-publicano agora, que é um apóstolo de Jesus Cristo, um discípulo, Mateus, ok? Mateus, o escritor do Evangelho, primeiro Evangelho, segundo São Mateus. Então, que nós possamos aprender com Cristo, certo? E não criticarmos as pessoas, ajudá-las. As pessoas precisam de ajuda, certo? Muitas vezes de um abraço, de um ombro amigo, certo? E é isso que nós precisamos fazer a cada dia, certo? Porque essa é a nossa tarefa como cristão. Essa é a nossa tarefa como evangelizador, como pastor, como presbítero, como diácono, certo? Conciliares, certo? Porteiros, líderes de departamentos. Esta é a nossa função, ajudar as pessoas, certo? E ver o potencial de cada um, que cada um tem para dar sua contribuição no reino de Deus.
Subtópico 3, oração. Os judeus da cidade de Jerusalém tinham o costume de fazer orações nas horas costumeiras. Seria o período de 9 horas da manhã às 3 da tarde. Entretanto, mesmo fora dos horários regulares, haviam pessoas orando no templo. Certo? Aí temos a citação, o versículo de Lucas 12, 37, e Atos Lucas 2, 37. E seguindo-se, temos aqui um fariseu e um publicano subiram ao templo com o fim de orar na mesma hora. É o caso da parábola, certo? O caso da parábola. Como já foi dito, nos aspectos religiosos e moral, reinava no judaísmo naquela época uma grande distância entre essas duas classes do povo. Essa grande distância, que nós já falamos um pouco, certo? Sempre houve essa crítica dos judeus, certo? Com relação a outras pessoas, a outros grupos religiosos, a outras pessoas de grupos étnicos diferentes, certo? De profissões diferentes. Sempre houve essa questão dissonante, certo? Essa rivalidade. Vejamos o caso dos samaritanos e os judeus. Então, os judeus, de certa forma, sempre se acharam melhores e superiores às demais pessoas, e Cristo veio para resgatar a todos, para quebrar esse paradigma, certo? Ok? E o Evangelho de Cristo é o Evangelho de todos, para todos os grupos étnicos, para todas as nações, para todos os povos, para todas as pessoas, para homens, para mulheres, para jovens e para crianças. É isso que vemos na atitude de Jesus durante todo o seu ministério, ok? O fariseu, como vimos, era tido como um homem que cumpria a lei com rigor exemplar, certo? Jesus chegou a dizer: fazei tudo o que ele manda fazer, mas não façais o que eles fazem, não façam o que eles fazem, certo? Ok? Porque eles eram dissimulados, certo? Eram dissimulados. E quantas vezes nós vemos isso hoje, certo? O outro publicano era considerado uma pessoa que vivia em grandes pecados e vícios. Era considerado, veja bem, não está dizendo o que ele era considerado, sendo mesmo equiparado aos gentios, ok? Mesmo ele sendo judeu, comparado aos gentios, porque os gentios para o judeu não valiam nada, era coisa nenhuma, coisa alguma, era algo mais inferior do que o pó da terra. Essas duas figuras estão orando juntas na mesma hora no templo, é o que informa a parábola. O período de oração era das 9 às 3, certo? Eles estão orando, não se tem um horário definido, mas foi exatamente nesse período, né? Nesse intercurso, nesse entre as 9 e as 3 da tarde, ok? Estavam orando. E aqui nós fazemos uma pausa para falar um pouco a respeito da oração, que é muito importante na vida de todos nós, certo? É importante a importância da oração na vida da igreja, a importância da oração na vida de cada cristão, de cada seguidor de Cristo, certo? E é um costume em todas as religiões praticamente, o costume da oração, seja lá como se chame, até em outros grupos religiosos, se chame de reza, ou se chame de meditação, como no budismo, tudo é oração, ok? E todos os grupos religiosos têm o seu momento de oração, seu momento de comunhão com a sua divindade, certo? E por que nós cristãos não devemos orar, certo?
Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, orou constantemente. Os apóstolos, discípulos de Cristo, oravam constantemente. E nós, certo? Que damos prosseguimento a esta tarefa tão árdua de disseminar a palavra de Deus, temos a obrigação de sermos pessoas de oração, ok? A postura do fariseu no momento da oração. Inicialmente, a parábola contada por Jesus se detém no fariseu com o objetivo de dizer como este formulava a sua oração, certo? Ele ora como todos os devotos judeus, de pé, com os braços erguidos e a cabeça levantada, certo? Ele agradece a Deus de pé, com os braços erguidos e a cabeça levantada, mais ou menos assim, ok? Esta é a forma judaica da oração bíblica, o louvor e o agradecimento a Deus. O fariseu, antes de tudo, agradece a Deus por estar isento dos vícios dos outros homens, certo? O louvor, certo? Que esse prelúdio, certo? É como se iniciava a oração antes, louvando a Deus e agradecendo, mas só que ele comete o erro, certo? De dizer que deixar implícito, se declarar que é melhor do que os outros homens, certo? Isento, antes de tudo, agradece a Deus por estar isento dos vícios dos outros homens, em seguida porque é rico em obras meritórias, certo? Coisas que nós não devemos fazer de maneira nenhuma. Se nós somos bons, alguém é que deve dizer isso, que deve declarar isso, não nós próprios, certo? E não nós próprios, de maneira nenhuma, certo? Ele jamais nos achava melhores do que os outros. Subtópico 2, uma oração comum. Tudo indica que o tipo de oração que encontramos no texto, apesar de transparecer arrogante, não era completamente desconhecido, pois há relatos na literatura rabínica do judaísmo de que tal comportamento era comum, certo? Ou seja, relatos rabínicos, escritos rabínicos, certos, comentários judaicos, sei lá, o Talmud, a Mishnah, certo? Contém realmente esse tipo de oração, essa descrição a respeito de orações semelhantes, porque, como eu disse, os judeus realmente se achavam superiores. Alguns autores mostram exemplo de oração cujo teu é similar à do fariseu da parábola. Isso porque não justifica a atitude e nem a torna aceitável. Isso, porém, não justifica a atitude nem a torna aceitável, certo? Então, escritos rabínicos, literaturas rabínicas, certo? Livros judaicos que tratam do povo judeu, cultura judaica, segundo o nosso autor, encontra-se relatos semelhantes de orações semelhantes de judeus, certo? Mas Cristo veio para quebrar isto, essa coisa maldita de se achar superior, certo? Cristo veio para todos, certo? Graças a Deus, e ninguém é superior a outro, todos somos iguais, em nome de Jesus. A oração arrogante é subtópico 3, certo? O fariseu diz a respeito de si mesmo que era rigorosamente verdadeiro, certo? O texto, o relato do texto não quer dizer que ele realmente estava mentindo. Ele podia realmente jejuar 2 vezes por semana, certo? Ele podia realmente dar o dízimo de tudo que ele tinha, certo? E o que ele diz, graças a Deus que eu não sou semelhante igual a esse publicano, ao publicano. Aos demais homens, nem como esse publicano, que é pecador, certo? Veja bem
porque não sou como os demais homens, roubadores, talvez ele não fosse mesmo, talvez injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Certo? Podia ser até verdade tudo isso, mas ele não tinha o direito de falar, de se apresentar a Deus dessa maneira, certo? Não tinha o direito nenhum de fazer isso, certo? Condenável, realmente condenável, essa atitude, certo? Extremamente arrogante, e que nós não sejamos assim, que nós não ajamos assim, que quando nós orarmos sejamos humildes diante de Deus, sinceramente humildes, honestamente humildes e não dissimuladamente humildes, ok? Certo? Lembre-se que Ele conhece o nosso coração, certo? A oração do fariseu mostra inicialmente quem ele é, em seguida ele passa a destacar as obras excelentes, ou seja, mais que ele realiza. Esse dia no jejum prescrito na lei, certo? Que o jejum era para ser realizado no dia da expiação, ok? Acrescentando a prática anual, mais 2 jejuns semanais. Esse dia no dízimo normatizado pela lei, certo? Chegando a separar o dízimo dos temperos ou condimentos. Ele realmente agradece por ser quem é, mas não contente com isso, agradece também pelo que supostamente faz para Deus. Aquilo que nós fazemos para Deus, certo? Tem que ficar somente entre nós e Deus, não deve ser algo que nós devemos declarar abertamente aos 4 ventos, escancarar para todos, certo? E nisto ele realmente errou, cometeu um grave erro, ok? Cometeu um grave erro, certo? E agora nós vamos passar ao ponto 3, ao tópico 3, certo? Tópico 3 da nossa lição, a sinceridade do publicano, certo? A oração do publicano, certo? Tópico 1, então vamos ver aqui a sua sinceridade. O cobrador de impostos parece não estar à vontade no local do culto, ele não está apto nem mesmo para assumir o comportamento normal. Bate no peito como aquele que está numa situação de desespero. Suplica com a fórmula do pecador que não sabe fazer o elenco de seus pecados. É a oração do pobre que confia totalmente em Deus. Com profunda dor ele exclama: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Nessa breve, porém sincera e humilde oração, a ênfase recai sobre a palavra pecador. Pois é o que todos nós somos, pecadores, certo? Todos nós somos pecadores. E ele que reconhece que é um pecador, certo? E assim deveria ser com todos nós. Devemos reconhecer que diante de Deus nada somos, certo? Somos pecadores, certo? Somos pecadores diante de Deus e não somos coisa alguma, mas Deus é tudo em nós e nós não somos nada, certo?
Nós não somos nada. E é isso que devemos aprender a cada dia, a cada momento. Ok? Somos coisa alguma diante de Deus. Portanto, é isso aí. Tivemos um probleminha e voltamos agora. Estamos de volta, certo? Estávamos falando sobre o terceiro tópico, a sinceridade do publicano, certo? Falamos um pouco sobre a oração do publicano, certo? A respeito da sua atitude, diferente da atitude do fariseu, certo? Bate no peito, como aquele que está numa situação de desespero, suplica com a forma do pecador, que não sabe fazer o elenco dos seus pecados. É a oração do pobre que confia totalmente em Deus. Então, que nossa atitude seja semelhante a essa do publicano, certo? Diante de Deus. Uma atitude de humildade, não de arrogância. Ok? Nessa breve, porém humilde oração, a ênfase recai sobre a palavra pecador. Certo? Todos nós somos pecadores, não somos nada diante de Deus, certo? É preciso que se pense um pouco a respeito. Não, as pessoas hoje estão evitando usar esta palavra pecador, certo? Estão evitando, porque acham que isso coloca o ser humano muito para baixo, certo? E acham que não é mais relevante se usar essa palavra, a palavra pecador, para se referir aos seres humanos. Haja visto as pregações antropocêntricas e as músicas também gospel evangélicas, religiosas que estamos vendo, ouvindo, que estamos vivenciando, ok? Essa expressão que está muito em moda é empoderamento, certo? Das mulheres, dos homens, dos jovens, ok? Mas empoderamento sem Deus não é nada. Empoderamento sem reconhecer que nós não somos nada, não somos coisa alguma, não ajuda em nada, só vai piorar. Imagine um arrogante empoderado. O que é que vai dar? Vai resultar num Hitler ou algo parecido, certo? Então é preciso pensar muito nessa questão. Essa palavra que está saindo de moda, a palavra pecado e pecador, certo? Estão suavizando simplesmente com erro, usando o termo erro, usando a palavra falha, ou usando, certo? Uma pessoa que cometeu um deslize tão somente, certo? E não estão usando essa palavra porque acham-na muito ofensiva, a palavra pecador, certo? Ok? Então é melhor pensarmos um pouco e nos atermos ao que a palavra de Deus realmente diz, certo? É claro que eu não sou idiota, não sou burro, sei que pecado é falha, é cometer falhas diante de Deus, é cometer erros diante de Deus. Mas essa palavra, como uma palavra técnica, certo? Das religiões, não só cristã, como outras que também usam essa palavra, é claro que quando ouvimos, nós pensamos melhor em nossa situação, como pessoas pecadoras, não como somente pessoas que erram, cometem falhas, certo? Então, realmente, é uma palavra mais forte, certo? E que se nós tivermos realmente consciência da nossa situação diante de Deus como pecadores, não somente como pessoas que cometem algumas falhinhas, certo? Nós vamos procurar melhorar, vamos procurar mudar de vida, vamos procurar nos apegar mais e mais a Deus, a Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário para nos livrar da morte, das garras do diabo, para nos redimir dos nossos pecados, não simplesmente de um errinho, certo? É fato, o homem
é um homem pecador, o ser humano é pecador, certo? E Cristo é aquele que derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos purificar de nossos pecados, certo? Subtópico 2, sinceridade e arrependimento. Além de golpear o próprio peito, o publicano nem consegue levantar os olhos. O termo grego utilizado é uma expressão forte e definida para uma contrição dolorosa, certo? O publicano sequer consegue formular muitas palavras, como o fariseu, ok? É possível notar pelas palavras do fariseu que todos os seres humanos eram pecadores e apenas ele era justo. Com relação ao publicano, ele achava que todos eram justos e que ele era pecador, certo? Ok? Então, nós vemos a comparação entre ambos nestas expressões. Na verdade, estamos diante de uma oração que saía das profundezas de um coração completamente dilacerado. Na oração do fariseu, que todos são pecadores, somente ele era justo, certo? Quando ele faz tais declarações a respeito de sua justiça, isso mostra que ele não era justo. Porque Deus é quem nos declara justo e não nós mesmos. E que todos são pecadores, é verdade, todos somos pecadores. E ele deveria dizer, e eu me incluo também entre eles. Na oração do publicano, todos são justos e eu somente pecador. É claro que também não há uma verdade em que todos são justos e eu somente sou pecador. Todos são pecadores também. Mas eu estou procurando ser justo, diante de Deus, procurando aquilo que me justifica, certo? Porque a nossa justiça vem de Deus, ok? Então esta é a minha concepção. Tópico ou subtópico 3, oração aceita. As pessoas que ouvem atentamente a narração de Jesus talvez tivessem esboçado sinais de aprovação, inclinando-se para a atitude do fariseu. Porém, num dado momento, o mestre desconcerta a todos os ouvintes com uma conclusão inesperada. O publicano, que era odiado por todos, isto é, o pecador, recebe o dom de Deus, a justiça, ou seja, o perdão e a misericórdia divina. Já o fariseu, que ostentava a justiça perante Deus, como conquista pessoal, não obteve o mesmo, ou seja, aquele que era odiado pela sociedade, odiado pelos religiosos, odiado por todos, foi aquele que foi justificado diante de Deus, desceu justificado, enquanto o outro não foi justificado, certo? Quis se aparecer demais, mostrasse demais, achou-se demais, achou que ele era o cara, certo? É o cara diante de Deus. O publicano recebeu o favor divino como um dom misericordioso de Deus. Esta é a verdadeira justiça, posto ser proveniente de Deus. Então, aquele que nos justifica é Deus. Então, não adianta se gabar, se exaltar diante de Deus, diante dos homens, porque Deus conhece os nossos corações. E um dia, tudo virá à tona, tudo virá à descoberta. Um dia, o véu cai, o véu se rasga, o véu cai, certo? Então, tudo será manifesto, porque nada fica escondido diante de Deus. Então, se nós somos bons, como disse anteriormente, outras pessoas que devem dizer que somos bons e não nós mesmos, certo? Não é preciso querer aparecer, se mostrar, se exaltar, certo? Com tamanha arrogância. E o pior, quando se exalta, humilhando os outros, certo? Como neste caso. Então, são orações que Deus não responde, são atitudes que Deus odeia, que Deus reprova, certo?
e contam de maneira negativa na vida da pessoa, certo? Ok? Então é melhor achar-se um pecador, certo? Muito embora as pessoas não queiram mais usar essa palavra, algumas pessoas detestam essa palavra, porque acham que isto coloca o homem para baixo, certo? Ser um pecador, certo? Coloca o homem para baixo, certo? Isso é coisa de Satanás, não de Deus, ok? Nós somos pecadores, sim, carecemos do Salvador, e esse Salvador é Jesus, certo? Somos pecadores, sim, não somos nada diante de Deus, certo? Somos apenas pó e cinza. Somos lama, somos nada. Somente Deus é que é por nós e é quem nos justifica. E sem Ele nós não somos nada. O princípio por trás de toda a parábola está muito claro. Aquele que se exalta será humilhado. Ninguém possui algo de que possa se orgulhar diante de Deus. Quem se humilha será exaltado. Mas quem se humilha, que se humilha realmente, certo? Não adianta dissimular, certo? Não adianta dissimular, não adianta tapear, não adianta maquiar, certo? Porque Deus conhece os corações. Deus conhece os corações. O pecador arrependido que humildemente busca a misericórdia de Deus, certamente encontrará. Isto é verdade. Ok? Então que sejamos fiéis a Deus, que sejamos humildes a Deus, certo? Não dissimulados, certo? Conclusão, na parábola que aprendemos na lição de hoje, o fariseu representa aquele tipo de pessoa que ora bastante, mas não tem uma atitude sincera. É a pessoa? Muita oração, mas oração desperdiçada por causa das atitudes arrogantes, certo? Atitudes que ferem o coração de Deus. Atitudes que humilham o próximo. Então, são orações que não valem de nada no reino de Deus. O publicano, apesar da classe de que pertence, no momento da oração, representa aquele tipo de pessoa que com sinceridade e arrependimento se prostra diante de Deus. Você tem se prostrado reverentemente, humildemente diante de Deus? Tem se prostrado dessa maneira? Será que nosso coração naturalmente não é sempre semelhante ao do fariseu? É uma pergunta. Será? Será que estamos agindo como os fariseus? A palavra fariseu tornou-se sinônimo de hipocrisia, né? Que tristeza. Olha o legado que eles deixaram. Apesar de se tratar de um grupo de religiosos que estudavam sinceramente a lei de Deus, a Torá, certo? Mas, devido às suas atitudes, a palavra, o termo passou a ter um significado pejorativo, certo? Negativo e não positivo, certo? Que coisa triste, medonha essa. Que legado terrível esse. Ok? Então vamos pensar um pouco. Que sejamos humildes diante de Deus. Devemos orar com sinceridade e arrependimento diante de Deus. Ok? É isso que o Senhor quer e é isso que Ele procura de cada um de nós. Sermos fiéis, sinceros, honestos perante Ele e não dissimulada. Que a nossa oração seja a oração que atinja o coração de Deus, certo? Atinja o coração do Altíssimo. E assim, que
nós sejamos atendidos conforme a vontade do Senhor e não conforme a nossa vontade. Deus está sempre de olho em todos nós. Portanto, seja humilde e verdadeiro. Amém.